mais uma vez, ao abrir a tua palavra, como pregador, a cada um dos seus filhos como ouvintes do Evangelho, e também nessa função de estar assistindo em casa como compartilhadores da esperança. Nos abençoe que cada pessoa que tiver acesso a essa mensagem possa ter um encontro pessoal contigo, mesmo dessa maneira que parece um pouco impessoal, através da internet. É isso que nós te louvamos, agradecidos em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia aí, no livro de Jonas, no livro do profeta Jonas. E se eu mandei num grupo, e eu vou falar um pouco sobre um projeto hoje chamado Livedeira. Essa mensagem é um sermão testemunho. Eu tenho um testemunho para contar. Fica aqui com a gente, acompanha até o finalzinho, porque você vai gostar dessa história sobre a atuação e o poder de Deus. Se você veio pelo grupo do Livedeira, se você é um dos membros dessa nossa família, comenta aí daquele jeito que só você sabe, tá? Comenta aqui no YouTube, comenta no Facebook. E no Facebook eu não estou acompanhando aqui, mas depois eu vou correr lá para ver se alguém comentou. Mas se você estiver assistindo pelo YouTube, comenta aí daquele jeitinho lá, que a gente sabe, e eu vou daqui a pouco falar aqui se alguém comentou, de um jeito especial que a gente tem de se comunicar, tá bom? Abra sua Bíblia em Jonas, o livro do profeta Jonas, e hoje, mais uma vez, eu quero falar sobre esse livro. Eu já preguei aqui, inclusive, no Espaço Novo Tempo de Piracicaba, sobre esse livro, essa mensagem do profeta Jonas. E, dentre tantas coisas que a gente poderia destacar, eu tenho 2 mensagens sobre esse mesmo livro. E essa é uma terceira mensagem sobre o livro de Jonas. O livro desse profeta conta a história de um homem que recebe um chamado de Deus, e isso fala muito comigo, porque todos nós recebemos do Pai do Céu um chamado para a pregação do Evangelho. E dentro desse contexto, eu queria apresentar para você uma história que é comum para muitos de vocês. Mas lá na nossa família a gente tem um dizer que é assim, ó, desculpa a expressão, mas é uma expressão familiar nossa, tá? Mas a gente fala assim, quando vai contar uma história que é conhecida de todo mundo, a galera fala assim, sempre tem um tonguinho que não conhece. Sempre tem alguém que nunca ouviu falar de uma história. Então, eu estou contando ela tanto para você, que já conhece, como para alguém que nunca ouviu falar dessa história. A história diz que Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida e que Deus tem 1001 maneiras de suprir com as nossas necessidades, das quais nós nada sabemos. E quando a gente abre a Bíblia no livro de Jonas, eu me lembro dessa história. Diz a história que uma mulher estava ali na sua casa passando necessidade, sem ter o que comer em casa. E ela ora a Deus pedindo para que Deus fizesse um milagre. Só que o que acontece? Todo mundo naquela região ali, naquela cidadezinha, sabia que aquela mulher era uma cristã. E o dono do mercadinho não acreditava em Deus. E ele fica virado com aquela crente, orando e falando do amor de Deus para todo mundo. E ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou provar para ela que ela está enganada. Eu vou fazer essa mulher ser envergonhada. E ele mandou, então, seus funcionários ali fazerem uma grande arrecadação ali de alimentos das prateleiras e levar num caminhãozinho até a casa dela um monte de comida. Comida que daria para ela comer, talvez, ali até uns 6 meses. E ele falou para os seus funcionários assim, quando ela perguntar quem foi que mandou, o remetente é o diabo. Fala que foi o diabo que mandou para ela. E diz a história que aquela mulher estava em casa orando, quando chega então o pessoal. Eu achei aqui, ó, tem gente da família Livedeira comentando aqui que são ramos, e eu vou explicar para você daqui a pouco o que isso quer dizer, tá bom? A galera já foi para o YouTube ali comentar. E deixa eu te falar então, o que acontece? Aquela mulher recebe os meninos em casa, eles descarregam o alimento, e aquela mulher em momento algum pergunta o porquê daquela galera estar colocando ali aquele tanto de comida, ou quem mandou. Ela só recebe com muita alegria. E um dos funcionários ali do mercadinho, ele estava perplexo, por que aquela mulher não perguntou nada? Então ele fala o seguinte, senhora, você não vai perguntar quem mandou esse alimento para você? Na esperança dela perguntar e ele falar que foi o diabo. E aquela mulher responde, filho, não importa. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o inimigo dele
faz com que as coisas aconteçam. Então, a vontade de Deus, ela é soberana. E quando Deus quer que algo aconteça, esse algo, essa coisa vai acontecer. E o livro de Jonas começa contando a história de um profeta que foi chamado para pregar em Nínive. E o profeta diz não para Deus, mas Deus diz sim. O evangelho será pregado. Isso nos faz entender que existem dois tipos de mensagem, dois tipos de promessa, dois tipos de profecia. Uma que ela é condicional ao ser humano e outra que é incondicional ao ser humano. A que é condicional ao ser humano é a seguinte: Deus falou para o povo de Nínive, a mensagem que Jonas deveria passar para o povo é que aquele povo seria destruído em 40 dias. Só que a mensagem era condicional. E se o povo escolhesse se entregar a Deus, aquilo não aconteceria. Mas diz a mensagem de Deus, olha só, diz a palavra que a volta de Jesus, por exemplo, a pregação do evangelho, ela é incondicional. Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Ela não coloca condição para que Cristo volte. E a Bíblia, quando vai falar sobre a pregação do evangelho, em Mateus 24, diz: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho às nações. Ou seja, não depende de você e de mim. Não depende do fator humano. O evangelho do reino vai ser pregado. E ponto final. E essa história dessa senhora, que é uma história que eu não sei se é real ou não tenho ideia, mas ela conta sobre algo que é muito presente no livro de Jonas. A atuação de Deus, a maneira como Deus age. E para isso a teologia vai chamar de teodiceia. A maneira como Deus interfere para julgar os seres humanos. A maneira como Deus lida com o julgamento, com o juízo. Isso é muito presente ali no livro de Jó, no livro de Abacuque. Mas no livro de Jonas, me chama a atenção. Porque, assim como Abacuque, você sabe pouquíssimo sobre o profeta. Mas o livro chama a atenção. E o livro de Jonas ainda chama mais atenção do que o livro de Abacuque. Se você for um desbravador, aventureiro, ou se você já foi um dia, você sabe que boa parte dos nossos campuris, boa parte dos nossos acampamentos levam o tema Jó, Moisés, Davi, José. Jó não tem muito, né? Viajei. Jonas tem bastante. Jonas, Moisés, José e Davi. São personagens que aparecem bastante, só que você tem toda a história do rei Davi, toda a história de Davi desde criança, você tem a história de Jó, todo o processo da vida dele, em como ele foi perdendo e ganhando coisas, passando por experiências. Você tem a vida de José desde pequeno, como ele é vendido pelos irmãos, como ele se torna um príncipe no Egito. Agora de Jonas nós temos a história de um profeta que foge da presença de Deus, de um profeta que acha que a pregação do evangelho, a pregação da palavra para o povo ninivita não aconteceria se ele não quisesse. E eu convido você para ir para o final do livro, capítulo 4 de Jonas. A gente vai dar ênfase ao final e não ao começo. Porque no final diz a palavra de Deus o seguinte, capítulo 4, a partir do versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Bom, o texto está falando de um diálogo que o capítulo 1 não apresenta para a gente. O capítulo 4 está falando de uma conversa que não foi apresentada para a gente. Ou seja, existe uma história por trás, existem coisas, detalhes que não foram revelados a nós. E a própria estrutura do texto, Jonas escreve em terceira pessoa, Jonas não dá o spoiler de que ele já tinha tido uma conversa prévia com Deus, ele deixa para o final do livro. A maneira como ele escreve, a estrutura que ele utiliza para poder contar a sua história é muito interessante. E Jonas disse que não queria pregar, porque sabia que Deus era um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. E acima de tudo, Deus é um Deus que se arrepende do mal. Kevin, mas Deus se arrepende, então Deus falhou no processo? Não, Deus se arrepende no aspecto de voltar atrás. Porque a profecia, a palavra, era uma palavra condicionada à ação humana. Então, quando o ser humano se posiciona da maneira correta, Deus volta atrás naquilo que ele havia prometido. E ele fez isso inúmeras vezes na Bíblia.
O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano que vem depois de um erro. O arrependimento divino, ele tem a ver, ou ele tem que ver com a atuação de Deus e a aceitação ou rejeição dos seres humanos. Se Deus prometeu dar bênção para alguém e essa pessoa se desvia do caminho, Deus pode se arrepender ou voltar atrás em dar uma bênção especial para aquela pessoa. Quando a pessoa estava indo por um caminho de perdição e o Senhor faz um convite para ela e ela aceita, aquela pessoa que estava indo por um caminho de perdição agora não vai mais. Deus volta atrás e coloca ela no caminho de bênção. É assim que funciona. É assim que a palavra de Deus apresenta para nós esse agir invisível de Deus nas pequenas coisas. E quando a pandemia começou, e eu já contei isso lá embaixo, e lá eu já me emocionei um monte, aqui eu vou contar de uma maneira mais racional, menos emotiva. Mas eu não sei se eu consigo não me emocionar com o agir de Deus nas pequenas coisas. Por isso o nome da mensagem é Dar ou Receber. Porque quando eu abro o livro de Jonas, e eu já li esse livro inúmeras vezes, lendo pela última vez, antes de fazer essa mensagem, eu encontrei em Jonas e na vida desse profeta, mais especificamente no capítulo 2, uma resposta para muitas perguntas que eu tinha. E a resposta é, Kevin, lembra que só existem 2 grupos de pessoas, os salvos e os perdidos? O livro de Jonas me lembra que existem só 2 grupos de pessoas, aqueles que têm uma mensagem a dar e aqueles que têm uma mensagem para receber. Aqueles que têm algo para poder compartilhar e que têm alguém para alcançar e aqueles que ainda precisam ser alcançados por Deus. Você e eu precisamos entender que só existem 2 grupos. E se você não tem compartilhado o amor de Deus com as pessoas, significa que o amor de Deus ainda não te alcançou. Porque quem é alcançado por esse amor, corre para poder contar para o mundo inteiro sobre aquilo que está vivenciando. E deixa eu te contar uma coisa, querido. No começo da pandemia, eu falei para vocês, não pregava desde fevereiro, do finalzinho de fevereiro. E a partir do mês de março, não preguei mais, só virtualmente, assim, né? Nessa telinha. E a igreja, o Espaço Novo Tempo de Piracicaba, ficou marcado nesse meu ano de 2020, porque aqui foi o primeiro local onde eu preguei assim, e foi o primeiro local onde eu voltei a pregar depois de tantos meses sem poder pregar presencialmente. Então, o que eu tenho para falar com vocês aqui é do coração e não teria um lugar melhor para eu poder abrir o meu coração e compartilhar isso com você. No início da pandemia, eu me vi como alguém totalmente indefeso e dominado por algo que eu sempre achei que dominava. No ano de 2001 para 2002, eu fui morar com os meus avós. E, não, na verdade não era 2002 não, gente. Eu errei a data, tá? Era 2003. Lá embaixo eu falei 2001, era 2003. Viajei total, ano de 2003. Errei feio aí. No ano de 2003 eu fui morar com os meus avós. Meus pais estavam no processo de separação, as coisas não estavam tão bonitas assim em casa. E minha mãe falou, filhão, vai morar com a avó e com a avó. E eles, adventistas do 7º dia, foi meu primeiro ponto de referência e que foi muito importante no meu processo de formação. Eu estava só na 2ª série, 3º ano hoje, né, que a gente chama. Mas eu estava só no 3º, no 2º ano, no 2ª série, no 3º ano. E eu fui morar com os meus avós durante 1 ano. E nesse 1 ano que eu estava ali, eu ganhei meu primeiro celular. Bom, imagine você, uma criança com celular, numa época em que não era comum você ter celular na escola. Não era comum nem as pessoas terem celular, mas eu tinha o famoso, famigerado Nokia tijolão. E o negócio era top demais. E o meu, não sei se todos faziam isso, eu não tenho essa recordação, mas eu sei que o meu trocava a frente dele. Então dava para você arrancar a frente e colocar uma outra. E eu tinha ali uma vermelha, uma preta e uma cinza que tinha um brilho assim, um glitter assim nele. Umas capinhas que eu ganhei lá. E eu trocava, eu ia, né, cada 2 dias ali eu trocava, ia com ela para a escola, ficava ostentando o meu celular ali, ficava com ele o tempo todo perto de mim. Minha mãe falou que se eu perdesse aquele celular, ela ia me arrebentar. Eu não queria experimentar essa sensação, então eu sempre guardava ele muito bem guardadinho. Mas estava ali. Gente, de 2003 para cá, nunca mais saiu da minha mão
o telefone. E eu uso isso aqui o dia inteiro. É um defeito, às vezes me ajuda, mas eu uso muito mesmo. De repente, estava eu, na pandemia, observando quanto tempo eu gasto nisso aqui. E que as minhas redes sociais eu postava muita coisa, postava uma brincadeira, postava coisas sobre futebol, postava coisas sobre a igreja, mas eu não tinha mais tanta igreja para vir. Eu estava me adaptando ainda. E quando eu percebi, eu vi que eu usava aquilo como todo mundo usa. E eu não fui chamado para ser todo mundo, e minha mãe sempre me lembrou disso, que eu não era todo mundo. E que eu tenho uma missão, e o Pai do Céu me chamou, e chamou você, para pregar o Evangelho. E, gente, nosso tempo é curto, nosso tempo é efêmero, e a gente precisa gastar tempo com aquilo que realmente vale a pena. E eu falei, eu vou dedicar minhas redes sociais única e exclusivamente para poder falar do amor de Deus e ponto final. Comecei a gravar vídeos, e o primeiro videozinho que eu gravei, a galera compartilhou demais. Teve quase ali 800 compartilhamentos no Instagram. E eu falei, uau, a galera curtiu. E aquilo me motivou a fazer mais. E eu comecei a fazer, e lá pelas tantas eu falei, quer saber, eu vou reunir uma galera para fazer uma vigília de meia-noite às 6 da manhã. E eu falei com a minha esposa, e minha esposa falou, quando? Semana que vem já. E ela, não, meu Deus do céu, está muito em cima. Eu falei, amor, nós montamos uma vigília presencial no NASP em 2 semanas. EAD, a gente monta em uma. Ela falou, você está ficando louco. E lá foi, convida gente aqui e tal, e junta uma galera, e nós conseguimos, da meia-noite às 6 da manhã, colocar mais de 110 jovens do Brasil inteiro, de fora do país. Tinha gente em outros lugares do país, em outros países, com um fuso horário todo trocado, todo doido, e a pessoa lá 6 horas com a gente, louvando e engrandecendo o nome de Deus. E eu sempre divido toda a programação que eu organizo em 3 blocos. Mesmo que eu não fale esses 3 blocos, eu gosto de dividir em comunhão, relacionamento e missão. São 3 temas que abrangem tudo que a gente precisa. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e como colocar isso na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí, no meio dessa parte ali de missão, eu chamei um brother, pastor em Cascavel, que estava fazendo um projeto na igreja dele. E tinha uma menina lá que invadia a live dos outros para poder falar do amor de Deus. Cantava com as pessoas, orava e era isso. Só que como eu estava tão empolgado ali e envolto na programação, no montar a vigília, eu nem consegui visualizar, eu não consegui ver como é que era essa tal dessa invasão. Eu estava perdidão. E eu fui para lá sem saber como era. E esse meu amigo me desafiou às 5 horas da manhã, ao vivo, pelo Zoom, né? Mas ele falou assim, Kevin, eu acho que você ia fazer isso e ia dar muito certo. Cara, abre uma live no seu Instagram agora, nós vamos sair todo mundo daqui e vamos para lá. E a gente vai invadir uma live. Alguém acha um arroba de alguém que está ao vivo, eu nem sabia como fazer, eu nunca tinha experimentado isso, mas eu fui. Mais doido que ele, só eu, para aceitar. E aí a gente estava ali conversando, trocando uma ideia e tal, abri a live, achamos uma menina que estava às 5 horas da manhã, virando a noite, ouvindo funk e conversando, interagindo com uma galera. E a gente entrou ali, às 5 horas da manhã. Ela aceitou que eu dividisse a live com ela, pelo Instagram. Eu entrei, falei que a gente tinha um presente para ela, cantei, orei com aquela menina. Eu e a minha esposa nos despedimos dela. E eu fiz amizade com essa menina. A gente, de vez em quando, se fala, troca ideia, ela pede oração por alguma coisa. E aquilo me motivou demais. Aquilo ali mexeu com a minha estrutura. E eu falei, amor, vamos fazer mais vezes isso aí? Vamos. Bom, e onde é que eu quero chegar? Hoje, nós temos um ministério nas redes sociais. E eu vou falar primeiro da galera, para depois te contar um testemunho sobre eles. E esse ministério se chama Livedeira. E por isso, se você for aos comentários ali do YouTube ou do Facebook, você vai perceber que pelo menos alguém usou um coraçãozinho verde e um ramo para poder se identificar. E alguns falaram assim, tem ramo aqui. Porque eu estava pensando em um nome para colocar nisso aí, e me veio o texto de João 15, versículo 5. Porque eu pensei, meu Deus, tem gente do Acre aqui. E tem mesmo, eu nunca tinha trocado uma ideia com alguém do Acre. A gente brinca muito, né? Vê muitas
brincadeirinha com o Acre. Mas realmente eu não conhecia ninguém do Acre. Tem gente do México. Tem um rapaz, por exemplo, participou ontem com a gente, falou, gente, eu tenho que sair porque amanhã é Impacto Esperança aqui no México, eu tenho que dormir cedo. Tem gente na Espanha, tem gente nos Estados Unidos, tem gente em todo lugar, quase todos os estados do país tem gente. E deixa eu te falar uma coisa. Como é que eu ia cuidar desse rebanho? Como é que a gente ia colocar que nome colocar para esse povo? Está todo mundo espalhado. E aí eu pensei, gente, tudo isso aqui vai passar. O Livedeira, que é o nosso ministério nas redes sociais, um dia vai passar, eu tenho certeza. Mas se nós estivermos na videira verdadeira que é Cristo, nunca vai passar. Porque Jesus diz ali em João que ele era a videira verdadeira e nós somos os ramos. Permaneçam em mim. E eu imaginei, quando tudo isso aqui passar, eu quero que esses meninos e meninas permaneçam em Jesus. E aí a gente colocou esse nome, Livedeira. Hoje, se eu vou falar em números, que é uma coisa que as pessoas gostam de ouvir, a gente tem no Instagram, em 2 meses, quase 2.200 seguidores. E é uma galera que a gente não foi atrás. Eles vieram atrás, eles divulgaram uns para os outros. A gente faz invasão todos os dias de comentários, que é uma live de intercessão por pessoas, e 2 vezes na semana a gente faz invasão de lives, e a gente entra com uma galera, ora com elas, canta com elas, e ontem à noite a gente ficou até 1h da manhã invadindo lives, de 11 a 1 da manhã, invadindo live de pessoas. E isso gera uma repercussão muito legal. Isso faz com que a gente alcance pessoas que, de outra maneira, talvez não fossem alcançadas tão brevemente, sabe? E é uma oportunidade que o Espírito Santo encontrou para poder entrar na vida de pessoas, na casa de pessoas e falar com elas. E nós louvamos a Deus por ser instrumento nas mãos dele. A gente tem um grupo no Telegram que tem umas 150 pessoas. A gente tem 2 grupos no WhatsApp. Um está lotado, tem ali 250 e poucas pessoas, e o outro já tem quase 200 pessoas. E um grupo de uma classe bíblica, que a gente se reúne todo sábado à tarde, às 5h da tarde, para poder estudar sobre o livro de Daniel, que tem umas 100 e alguma coisa. Eu acho que eram umas 140, 130, 140 pessoas. E dessas 130, 140 pessoas, 80 pessoas semanalmente têm estudado e feito ali as atividadezinhas, e elas preenchem o formulário de Daniel e tal, assistem pelo Zoom. Tem sido uma bênção. Isso são números. E isso tomou uma proporção maior do que a gente imaginava, com certeza. Mas entre tantos testemunhos de gente voltando para a igreja, de gente aceitando Jesus, de gente sendo batizada, onde quer que elas estejam, teve um testemunho que mexeu muito comigo. E é ele que eu queria compartilhar, para a gente poder entender um pouco do capítulo 2 de Jonas. E eu vou rapidamente citar alguns detalhes do livro de Jonas para você entender que não há limites para o poder e para a atuação de Deus. Capítulo 2 de Jonas diz que Jonas estava no ventre do peixe e orou ao Senhor, dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Sabe língua portuguesa quando a gente está analisando um texto? E você tem que fazer uma interpretação do texto e você tem que ficar olhando o texto de fora para poder entender a estrutura dele? A Bíblia e o Antigo Testamento, o livro de Jonas, foi escrito em hebraico. E na língua hebraica, assim como a gente tem as poesias, os poemas, a linguagem poética do quiasma, que está apresentado aqui no capítulo 2, funciona mais ou menos assim. Um ponto inicial ligando a um ponto final. Um ponto externo se ligando ao outro ponto externo. Uma extremidade sendo ligada à outra. Depois uma parte secundária se ligando à penúltima parte. E elas vão se aproximando. Sempre os extremos se aproximam até chegar a um miolinho, a um centro, onde tem uma mensagem especial. Essa é a estrutura do capítulo 2. E no capítulo 2, imagina uma escada. E nessa escada, diz a palavra de Deus, e Jonas está refletindo aqui, usando uma linguagem poética para dizer: eu fui para o ventre do abismo. O ventre do abismo, o abismo, ele está na parte alta ou na parte baixa? Na parte baixa. Então ele está no abismo, e diz a palavra de Deus, versículo 3, me lançaste no profundo.
no coração dos mares. Ele está só descendo, a corrente das águas me cercaram, e todas as suas ondas passaram por cima de mim. Ele está só afundando, só afundando. Disse eu, estou sendo lançado diante dos seus olhos, estou longe da presença de Deus, estou indo para baixo, para longe. O Senhor está lá no seu santo templo, eu estou aqui na profundeza do mar. E ele diz, as águas me cercaram até a alma, fui mais para baixo ainda. As águas me enrolaram na minha cabeça. Estava lá no fundo do oceano. Versículo 6, ele ainda enfatiza que depois de chegar no fundo do poço, ainda tem como piorar. Porque ele diz, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Sabe o que ele está dizendo? Estou perdido. A vida inteira eu pensei que eu era um profeta e que eu tinha uma mensagem a dar. E agora eu descobri que eu precisava era ser alcançado. Jonas não tinha sido alcançado ainda. E ele precisava ter uma experiência real com Cristo. E é aqui onde ele tem uma experiência. E diz o versículo, no finalzinho do versículo 6, da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus, o Senhor fez subir. E agora começa o ponto da virada, e no centro está Jonas atribuindo a Deus todo esse processo de ser reerguido, toda essa salvação que está envolvida aqui no capítulo 2. E diz ele no verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Amigo, tem gente por aí falando que minha oração não passa do teto. Não importa a situação em que você se encontra, não importa o quão no fundo do poço você está, a sua oração vai ser ouvida por Deus quando você abrir o seu coração a Ele, como uma criança, quando fala com o Papai do céu. Abra o seu coração a Deus e Ele vai ouvir a sua oração. Esse é o nosso Deus, Ele ouve orações, Ele recebe pecadores, Ele come com pecadores, Ele dá vida por pecadores, Ele dá vida por você. E a palavra de Deus diz que Ele começa então a subir, e Ele fala aqui com voz de agradecimento. Ele ofereceria sacrifícios, e o que ele votou, ele pagaria. Ele aceitou o chamado de ser um profeta, ele iria profetizar. Ao Senhor pertence a salvação, diz Jonas. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Ou seja, aquele que estava lá no fundo do abismo, no fundo dos mares, na barriga de um peixe, agora é cuspido na praia, vomitado na praia, em terra seca. Ele subiu. E agora Jonas vai pregar. E ele deixa de ser alguém que precisa receber a mensagem para ser alguém que oferece a mensagem, que dá a mensagem. E eu vou te contar esse testemunho para a gente encaminhar para o final. Amigo, eu estava lá no Instagram e na terceira invasão que a gente fez, na terceira semana, a gente se deparou com a live da Duda Reis. Um amor de pessoa, ela é a namorada do Nego do Borel, que é um cantor, e ela é digital influencer, está sempre produzindo conteúdo, ela tem mais de 3 milhões de seguidores. E a Duda estava em uma live comendo pizza, com 2.400 pessoas assistindo ela comendo pizza. E no meio de 2.400 pessoas, a gente estava com 60 pessoas, só um grupinho, bem pequeno, em comparação ao que ela tinha. E Pai do céu, foi tão bom que parece que travou o comentário de todo mundo, porque só dava a gente nos comentários. E o Instagram, ele bloqueia a gente de tempo em tempo, quando você fica comentando muito. Só que naquele dia, tudo deu certo. O nosso comentário ia subindo, subindo, e a galera, boa noite, você poderia chamar o Kevin? Boa noite, você poderia chamar o Kevin? E geralmente as mulheres, elas ficam mais com o pé atrás quando vê pedindo para chamar um homem. E ela simplesmente falou essa frase. Gente, o Espírito Santo está me falando que é coisa boa. Vou aceitar o tal do Kevin. E lá vai ela aceitar o tal do Kevin. Eu entrei com a minha esposa, a gente deu boa noite para ela, cantei, orei, e ela ficou muito impactada. Ela começou a me seguir e os dias passaram. Semanas depois, a Duda me mandou uma mensagem pedindo para eu fazer uma visita para uma amiga. Se a Duda tem 3 milhões de seguidores, essa amiga dela tem 11. A Giovana Chaves. Se você assistiu ali aquela novelinha ali, Cúmplice de um Resgate, aquela novela infantil, é a que fazia a vilã junto com a Larissa Manoela. Elas eram antagonistas na novela. E a Giovana me mandou uma mensagem no WhatsApp e realmente falou que ela precisava ser visitada por um pastor, queria que um pastor fosse visitá-la.
E eu fui com a Evelyn para a capital, para a gente poder visitar a Giovana. Já tinha meses que eu não visitava alguém, meses. E eu falei, vamos lá, vamos fazer uma visita pastoral para ela. Fui, levei o violão, a gente cantou, orou, abrimos a palavra, levamos o livro Conhecer Jesus é Tudo para ela, que é um livro fantástico. E depois da nossa conversa, a gente voltou para casa. Só que eu nem peguei no celular enquanto eu estava ali. Quando eu cheguei em casa, eu tinha ganhado ali uns 600 seguidores. Só porque ela marcou que estava indo o pastor fulano na casa dela. Ela marcou nos stories, eu nem tinha visto. Quando eu cheguei, 600 pessoas. Dessas 600, 200 mandaram alguma mensagem para mim. Era gente pedindo oração, era gente pedindo para eu tirar encosto delas. Teve isso aí também. Era tudo quanto é tipo de pedido. Gente, vocês não têm noção. Era gente pedindo para... me apresenta para ela. Era de todo tipo de pessoas desesperadas por algo. Em meio àquelas 200 mensagens, o Papai do Céu soprou aqui, ó, do mesmo jeito que soprou para Jonas. Vai lá pregar em Nínive. Ele falou assim, pergunta para essa mulher se ela só quer uma oração mesmo. E eu perguntei, filha, você precisa de uma oração? É só isso que você precisa? O que está acontecendo? Aí ela me contou. Era uma mulher, jovem, com um filho autista. O filho não podia ir para a escola, em função da pandemia. E isso dificultou muito a questão de trabalho para ela. E eu falei, está faltando comida em casa? E ela falou, sim, está faltando comida em casa. Eu pedi para ela o endereço dela. Ela mora em Brasília, Distrito Federal. Uma cidade com custo de vida elevado. Tudo é muito caro. E a mulher sem comida em casa. Eu coloquei o endereço dela num site chamado Encontre uma Igreja, né, um site nosso da Igreja Adventista. Fui lá em encontreumaigreja.com, coloquei ali o endereço dela e apareceu a igreja mais próxima, que ficava, sei lá, cerca de 1 quilômetro ali da casa dela. Eu mandei uma mensagem, procurei eles no Instagram, achei a página da igreja no Instagram, mandei mensagem para eles e pedi para que eles levassem alguma coisa para ela urgente. Falei, estou conversando com a mulher, eu vou orar por ela, mas oração não enche barriga. Vai lá, leva comida para ela. E lá foi a igreja. Eles foram lá, levaram alimento, levaram carinho, fizeram amizade com ela. Ela já mandou uma mensagem agradecida. E eu falei, amigo, como o poder de Deus é tremendo e a atuação dele supera as nossas expectativas. Uma frase tomou conta da minha mente, do meu coração durante essa pandemia, e a frase é: a pregação do evangelho é de um evangelho eterno, mas a forma como nós pregamos não são eternas. O evangelho é eterno, o veículo não. Deus falou com Moisés para que ele escrevesse em tablets de barro, em pedras. Pergaminhos foram usados, folha de papel, depois a rádio, TV, internet, as redes sociais. Não existe limite para a atuação de Deus. O evangelho é eterno, mas as maneiras de comunicá-lo às pessoas, elas vão mudando com o tempo. E em algum momento, eu e a minha esposa decidimos dedicar o nosso Instagram para poder falar do amor de Deus. E uma coisa que era no mundo virtual, sai do mundo virtual, vai para o mundo real e coloca comida na mesa de alguém. Isso mudou a minha maneira de enxergar muita coisa. Eu já me alegrei demais com esse testemunho. E eu estava tão empolgado que a gente foi dar uma entrevista na Rádio Novo Tempo e eu contei isso na rádio. E na entrevista, eles gravam ali o streaming da nossa conversa e postam depois nas redes sociais da rádio. No que eles postaram, a gente compartilhou no nosso story e o meu cunhado compartilhou no story dele. E o meu cunhado colocou no story a nossa entrevista e um amigo dele de infância clicou e falou: deixa eu assistir aqui o que o meu amigo está compartilhando. Olha o poder do compartilhamento. Aquele camarada, o Miltinho, a gente chama ele de Miltinho, o Miltinho estava lá em Criciúma, em Santa Catarina, e ele vende carros. E o Miltinho, 2 dias antes, tinha feito um plano, um propósito com Deus, de que todo o carro que ele vendesse, ele iria tirar um valor para poder doar,
né, uma oferta. E essa oferta ele daria para quem o Espírito Santo colocasse no coração, na mente dele, que é para essa pessoa. É para ela que ele iria doar. É para essa causa, é para essa finalidade. Bom, o Miltinho deixou o celular ali tocando, né? O som rolando ali com a nossa entrevista, tomou banho para ir para o trabalho, chegou no trabalho e já tinha alguns dias significativos que ele não vendia um carro, em função da pandemia, tal, questão de logística ali. E naquele dia ele chegou na empresa, vendeu um carro. E aquele valor que ele tinha combinado para Deus, quando ele pegou na mão, ele falou: Senhor, é para aquela mulher, né? Meu coração ficou, e ele contando, né? Que o coração dele se encheu. E ele falou: era isso que eu queria sentir. Eu queria ter certeza que eu estava dando esse dinheiro para a pessoa certa. E aí ele mandou uma mensagem para o meu cunhado, que me ligou e falou: Kevin, aconteceu isso, isso e isso. E o Miltinho quer a conta dela para depositar esse dinheiro. Eu peguei o celular, liguei para essa mulher às 11 da noite. Falei: filha, está sentada? Pois senta aí, que o Pai do Céu tem bênção para você. E eu contei para ela desde o momento em que a gente entrou na live da Duda Reis, passando pela Giovana Chaves, por tudo que aconteceu ali, ela ter vindo falar comigo, a gente dar entrevista, o Miltinho receber. E eu falei assim: o Pai do Céu tem um carinho muito especial contigo. E agora já ficou provado que Deus tem 1001 maneiras de suprir as suas necessidades. E ela falou: pastor, eu acredito nisso. E ela estava vibrando de alegria. O Miltinho conseguiu depositar o dinheiro para ela, ela estava super feliz. E eu falei com ela: beleza, agora a gente vai estudar a palavra de Deus junto. Eu queria te convidar para estudar a Bíblia desde o dia que eu comecei a conversar contigo. Mas como é que eu ia convidar você para estudar a Bíblia sabendo que estava faltando coisa em casa? Quem é que estuda com uma barriga vazia? Mas o Pai do Céu tinha planos e propósitos específicos na vida daquela mulher. E ele tinha um plano na vida da Duda, na vida da Giovana, na minha vida, da minha esposa, do Miltinho, do meu cunhado. E todas as coisas cooperaram para o bem. Porque nós tínhamos uma mensagem a dar. E quando você e eu temos uma mensagem a dar, quando você e eu temos algo a compartilhar com as pessoas, a fonte seca e a gente precisa voltar à fonte e pegar mais água para poder dar para as pessoas, água da vida. Você e eu não temos sentido fome, sede de justiça, vontade de estudar a palavra de Deus, porque a gente está guardando aquele tantinho de coisa que a gente tem, aquilo que a gente aprendeu, o suficiente, o básico. Mas o Pai do Céu está chamando você e eu para fazer mais do que o básico. O Pai do Céu está chamando você para dar tudo o que você tem pelo outro. Não há maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Você quer uma missão para a sua vida? Compartilhe o evangelho com as pessoas. Quando estiver na rede social, quando estiver no WhatsApp, quando estiver no Instagram, quando estiver em qualquer lugar, compartilhe o evangelho com as pessoas. E deixa eu te falar uma coisa. Compartilhe o evangelho com as pessoas porque existe uma missão incompleta. A nossa missão só vai estar completa quando Cristo voltar. E até que Ele venha, você e eu precisamos pregar a palavra. Você e eu precisamos compartilhar com as pessoas desse amor que um dia nos alcançou. E quando você der tudo o que você tem, você vai sentir sede. Você vai buscar na água da vida. E você vai oferecer de novo. E você vai sentir mais sede. E Deus vai te colocando em coisas maiores, para que você possa compartilhar com mais pessoas, no seu trabalho, na sua faculdade, na igreja, com as pessoas que chegam aqui, com as pessoas que estão sofrendo ao seu redor, nas redes sociais, com aquilo que você posta, com aquilo que você é. Seja alguém que compartilha, que doa, que dá para as pessoas a alegria do evangelho eterno que salvou a sua vida. Mas se você não tem compartilhado com as pessoas, eu tenho um outro convite para te fazer. Aceite o evangelho. Aceite a atuação de Deus. Aceite receber dele o que ele tem para você. Porque se você não está no grupo daqueles que têm compartilhado, se você passou, sei lá, uma semana aí sem falar do amor de Jesus para ninguém, sabe o que significa? Que você não foi alcançado por esse amor. Porque esse amor contagia. E todos aqueles que recebem voltam para agradecer. Voltam para compartilhar com as pessoas aquilo que aconteceu na vida delas. Eu não estou falando que eu alcancei uma perfeição. Estou
bem longe disso. Mas o que eu estou te falando é que eu passei a entender, durante esse período de pandemia, durante todas essas mudanças, de que a volta de Jesus está próxima e de que você e eu temos uma mensagem tão preciosa a dar para as pessoas, que nós precisamos nos encher dessa mensagem para poder levar para o faminto. E eu não estou falando do faminto de pão, porque boa parte das pessoas desse país já passaram por alguma necessidade financeira e não é vergonha nenhuma eu contar a história dessa filha de Deus que estava passando por um momento de aflição, mas é para honrar o nome de Deus que eu conto para você que o Senhor costurou toda uma situação para que o evangelho chegasse até ela. E é por isso que eu quero dizer para você uma história. Quero contar para você uma historinha também, mais uma historinha. Lembra daquela história que também a maior parte das pessoas já sabe, mas como eu falei lá daquele ditado nosso familiar, lá em casa, sempre tem um tonguinho que não sabe. Na maior parte das vezes era eu que não sabia as histórias, porque eu cheguei na casa da minha esposa e quando a gente começou a namorar, eles tinham as histórias deles, eu tinha as minhas. E toda vez que eles falavam, você não sabe essa história? Eu falava assim, não sei. Ele falava, sempre tem um tonguinho que não sabe, e era sempre eu o tonguinho. Hoje, não sou eu, porque essa história eu sei. Mas olha só, conta uma história de uma família que tinha uma vaquinha. Lembra dessa historinha? E eles tiravam leite da vaquinha, faziam queijo, Era a única coisa que eles tinham. E eles viviam com muito pouco. Era só o que eles tinham em casa, a vaquinha e o medo daquela vaquinha morrer. E diz a história que alguém, eu não lembro como é que era, se alguém matou a vaquinha, ou se a vaquinha morreu de morte morrida, como diz lá na minha terra, mas eu sei que eu tenho a lembrança de que alguém pegou a vaquinha e chutou ela ali, ladeira abaixo. E a vaquinha morreu. E passou o tempo, alguém que sabia da história foi visitar essa fazenda e quando chegou lá não encontrou mais aquela casinha simples, aquela família ali. O que encontrou foi uma mansão. Um caseiro para recebê-los. E ele entra ali e fala, cadê aquela família? Eles devem ter morrido de fome depois que a vaquinha deles morreu. E alguém falou assim, não, aqueles ali eram os meus pais. Hoje a gente tem tudo isso. Depois que eles perderam a vaquinha, eles acordaram para a vida e foram atrás de outras coisas. Foram atrás de um trabalho melhor, foram atrás de mais maneiras de sustentar a família. E essa história exemplifica para a gente que às vezes a gente fica tão apegado ao pouco que a gente já sabe, ao pouco que a gente já tem da palavra, que a gente não para buscar mais e mais de Deus. E Deus tem muito a oferecer para as pessoas, mas a gente precisa se encher de Deus para poder compartilhar com as pessoas. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. E o Pai do céu colocou no meu coração e na minha mente o seguinte: eu não posso ser alguém que só recebe e não compartilha. Você e eu precisamos dar para as outras pessoas aquilo que nós temos de melhor, que é a mensagem de salvação. Amigo, essa mensagem já te alcançou, né? Eu sei disso. Mas hoje você está afastado de Deus, está longe dos caminhos? Volte, porque o Pai do céu tem uma missão para você. Você já está aí, frequenta a igreja, é um membro, assim como eu. É um líder da igreja, assim como eu. Tá bom, permita que o evangelho te alcance mais uma vez, para que você possa alcançar mais pessoas. Essa é uma necessidade real para os nossos dias. Se a gente ficar achando que é rico e tem todas as coisas, nós vamos nos encaixar muito bem numa profecia dos nossos dias que se chama Laodiceia. Uma igreja que achava que tem tudo, que tinha tudo, que era rica, abastada e era pobre, cega, nua, não tinha coisa nenhuma para oferecer para as pessoas. E o Deus do céu diz, eu recomendo que vocês comprem de mim ouro refinado, que vocês venham aqui para poder se encher, para que agora vocês compartilhem com outras pessoas. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. E se o Pai do céu colocou isso no seu coração, deixa eu te fazer um apelo. Se você acredita que precisa receber mais uma vez esse evangelho, para agora ser alguém que compartilha com outras pessoas a mensagem de salvação, eu te convido a erguer a sua mão, aí da sua casa. Erga a sua mão. A não ser que você esteja dirigindo, aí fica do jeito que você está. Mas se você está aí sentado em casa no sofá, deitado na cama, andando pela cozinha, lavando louça, preparando o almoço, pare um pouquinho, levante a mão. E diga ao Senhor, Senhor, eu aceito o chamado para ser alguém que compartilha, que prega o evangelho aos outros.
Porque o evangelho vai ser pregado a despeito de mim, mas eu quero fazer parte desse processo. Eu quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos. Pai de amor e misericórdia, nós te louvamos pelo dom de poder abrir a tua palavra e reconhecer, encontrar nela a salvação que é Cristo Jesus. Uma vez tendo recebido, agora precisamos dar aos outros aquilo que um dia o Senhor nos deu. Compartilhar a vida eterna com as pessoas, compartilhar a salvação, compartilhar a mensagem de graça e de amor que o Senhor tem para cada um de nós. Então abençoe essa pessoa que está em casa, abençoe essas poucas pessoas que estão aqui no Espaço Novo Tempo de Piracicaba, trabalhando para que esse culto chegue até essas famílias que estão aí assistindo a cada um de nós. E obrigado, porque o seu amor nos alcançou mais uma vez nessa manhã de sábado. Nos dê um ótimo sábado em tua presença. E nos dê a certeza de que o Senhor nos aceita para essa missão de compartilhar o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.